Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa O Papo é Saúde. Hoje eu quero comentar com vocês, eu trouxe uma colega de sala e trabalha com recrutamento e seleção. Eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo não está sendo fácil para ninguém e a gente optou por trazer esse assunto porque vai acalmar o coraçãozinho de muita gente aí que está em processo seletivo. E também, para quem ainda não está procurando emprego ou estava procurando emprego e está desempregado, aí a Evelyn vai contar para nós um pouquinho como que é e dar algumas dicas para nós. Então, como eu já falei para vocês, aqui comigo está a Evelyn Barbosa. A Evelyn é formada em psicologia pela Faculdade Santana, ela atua na área de recrutamento e seleção com experiências nas rotinas de RH, especialmente com o recrutamento e com a seleção, né? Treinamento e desenvolvimento de pessoas, desenvolvendo atividades de briefing e divulgação de vagas, faz triagem de currículos, hunting, entrevistas de seleção e de desligamento também, né? Faz encaminhamento de documentação para admissão e integração, construções de projeto para RH, indicadores na área, entre outros. Evelyn, muita coisa aí pela frente, né? Eu queria que você contasse para nós, seja bem-vindo ao nosso programa, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é você, né? O que você realmente faz no meio de tudo isso aí. Então, né, eu sou a Evelyn e eu iniciei minha carreira como estagiária. Eu não era daqui, então eu vim e comecei um estágio aqui em Ponta Grossa. Eu sou natural de Piraí do Sul. Quem estuda comigo sabe bastante das minhas origens, né? Num ato corajoso, vim para cá para ser estagiária, e eu digo que foi o ato, assim, de coragem mais assertivo que eu tive, né? Não tinha muita noção do que era a área de recrutamento e seleção, do que era atuar numa empresa. Então, esse estágio, ele foi primordial, assim, para eu decidir, para tomar os rumos da minha carreira hoje, né? Sou psicóloga, mas atuo na área de recrutamento e seleção. Tenho poucos amigos psicólogos que atuam nessa área, né? Vejo muitos atuarem em clínica, mas é bem importante tanto para as pessoas de fora, esse momento aqui com você, Érica, para as pessoas que não são psicólogos, mas também para aqueles que estão na graduação, saberem que recrutamento e seleção também é uma área para ser seguida, né? Como psicólogo, e muito importante ter psicólogos dentro das organizações, né? Então, iniciei como estagiária, tive uma oportunidade, uma psicóloga muito legal, a Silvia, espero que ela veja depois essa matéria, né? Então, eu tive essa experiência muito legal de ter psicóloga junto comigo lá no meu estágio, era uma indústria metalúrgica, aqui em Ponta Grossa, e depois daí eu me apaixonei pela área, né? Me apaixonei pelo recrutamento e seleção, acabei gostando muito. E depois trabalhei também numa outra empresa, onde tive contato também com outro psicólogo, então veio mais bagagem para mim. E nessa empresa era uma consultoria de RH. Então, fazia tanto o recrutamento e seleção para as empresas, quanto o recrutamento e seleção para as empresas para terceirizados, para temporários. Então, oportunidades de trabalho terceirizados, que é uma empresa dentro da outra. E temporários, né? Que é uma oportunidade temporária ali, tem um prazo, né, para essa pessoa ficar dentro da empresa por essa consultora de RH. Então, são coisas diferentes, são contratos de trabalho diferentes. E eu trabalhava nessa consultora, né, prestava tanto recrutamento e seleção, né, para a empresa, né, preciso de alguém específico para aquela vaga específica lá, você faz o trabalho só de recrutamento e seleção? Sim, fazemos. Então, isso é uma consultoria de RH. Né? Preciso de um trabalho terceirizado. Vocês fazem o recrutamento e seleção e a administração desse pessoal terceirizado dentro da empresa? Sim, fazemos. E também as empresas que precisam também de um trabalho temporário, né? A gente fazia recrutamento e seleção e administração desses temporários. Então, tem diferenças, né? Nesses contratos, na forma que uma consultoria trabalha. Então, é muito diferente o psicólogo, um analista de recrutamento e seleção, que trabalha dentro da empresa com recrutamento e seleção, porque vai para a consultoria, né? Na consultoria, a gente atende bastante empresas, né? Eu atendi as indústrias aqui da região de Ponta Grossa, então,
Ponta Grossa, Carambeí, Castro, né? E aí, posteriormente, tive uma oportunidade, que é que eu tô agora, trabalho numa rede super grande aí de mercados e supermercados, é a maior aqui no Paraná, né? E a quarta maior do Brasil. Hoje eu cuido de 4 filiais, com recrutamento e seleção em um shopping, então 4 supermercados e um shopping, mais ou menos 850 pessoas, 850 empregos, né? Então, aí, essa é a minha pequena trajetória, né? Eu tenho certeza que é o começo, porque eu Gente, gosto bastante dessa área. é Acho bastante que deu para coisa, perceber, né? né? Que eu sou Aham. empolgada. Evelyn, eu queria que você comentasse, então, no meio de tudo isso aí, qual é a sua função? Né? Então, eu sou responsável pelo processo, né, da ingressão, né, das pessoas ingressarem dentro da empresa, né? É o processo de dentro da empresa, dentro de uma vaga. Então, eu sou responsável pelo processo seletivo, né? Por todo o processo de recrutamento e seleção. Parece simples, parece que o processo de recrutamento e seleção é só fazer a entrevista, né? E não é, não é. Então, tem todo o processo de briefing de vaga, entender o que eu preciso para aquela vaga, né? Qual que é o perfil da pessoa, o que aquela pessoa irá fazer, em que setor ela vai atuar, quem são os encarregados dela e o perfil desses encarregados, para que eu possa divulgar a vaga, triar a vaga de acordo com os requisitos necessários, né? Porque eu preciso colocar a pessoa certa no lugar certo e depois selecionar essa pessoa. Aí é na seleção que a gente tem a entrevista, né? Então, o analista de recrutamento não faz só a entrevista, né? Então, ele faz todo esse processo para que, de uma forma assertiva, a gente escolha a pessoa que possa ter um desenvolvimento satisfatório dentro daquela vaga. Então, é a pessoa certa na vaga certa. Tudo tem seu tamanho correto, né? Então, a pessoa certa no lugar certo. Então, eu faço tanto o recrutamento externo, que é buscar pessoas de fora da empresa, quanto o recrutamento interno, que é eu tenho potenciais ali dentro, eu tenho talentos, eu tenho colaboradores. Então, eu vou em busca de colaboradores que já estão ali, para que possam ocupar as vagas que estão em aberto, né? Então, seria uma promoção, né? Ou um reenquadramento de uma pessoa de um setor para o outro, né? Então, esse é o processo interno. E tem o misto também, que eu faço tanto externo, busco lá fora, quanto interno, que é dentro da empresa. Né? O analista de recrutamento e seleção, ele tem que analisar, né? O analista analisa, né? Tantos candidatos, mas também tem que ter uma autoanálise, né? De se teu recrutamento está sendo feito de uma forma assertiva. Por quê? Porque o analista, ele é um parceiro estratégico da empresa. Então, se eu coloco uma pessoa que talvez não seja adequada para aquele cargo, né? Ou que você veja que não vai rolar ali, né? Você vai estar gerando rotatividade. E rotatividade gera custo para a empresa, né? E você também tem que pensar no ambiente saudável para aquela pessoa. A pessoa tem que se sentir bem dentro daquela função também, né? Pensar na equipe quando você vai recrutar, né? E selecionar, você tem que pensar também no ambiente saudável. Então, se você não recruta com assertividade, você vai estar gerando rotatividade e vai estar gerando custo. Então, sempre o adequado do analista de recrutamento e seleção é acompanhar esses colaboradores que estão ingressando na empresa para ver o nível de satisfação deles, né, diante as atividades, diante a equipe que se tem ali com ele, para ver se está tudo certo, se teu recrutamento está sendo assertivo. Então, também é se analisar como um analista de recrutamento e seleção, né? Então, tem todas essas questões aí. Não é tão simples, mas é legal. Você pontuou bastante coisa, né? A gente vai focar em algumas, né? Porque é muita coisa aí que você faz. Então, nós, os telespectadores aqui, queríamos saber realmente, então, o que é uma entrevista de emprego e para que ela serve. Acho que vamos começar do básico, né? O que é essa entrevista de emprego e para que ela vai servir?
A entrevista, ela acontece depois que você já enviou o currículo para mim, né? Eu vou analisar para ver se ele tem o requisito da vaga. Então, isso quer dizer que você te chamou para entrevista, porque você passou ali na triagem, né? Então, vai com tudo que você passou na triagem. Então, a entrevista, ela é um método de seleção. É um método de seleção comparativo, né? Que eu vou comparar o candidato A com o candidato B. Então, a entrevista em si é uma técnica de seleção. Não sei se vocês já participaram, né? Mas tem muitos processos seletivos que utilizam dinâmicas, alguns testes, né? Então, esses também são ferramentas de seleção, assim como a entrevista. Muitos têm pavor da dinâmica, né? Acho que dá um friozinho na barriga, né? Então, na entrevista, né, vão ser perguntadas questões das tuas experiências, sempre leve carteira de trabalho, currículo junto, tá bom? Se surgir uma dúvida, dá um branco, um nervosinho, você já tem ali, né? Então, desde essas questões das experiências de vocês, quanto analisar a questão de competências técnicas, que são os conhecimentos técnicos de vocês em relação à vaga, né? Por exemplo, uma vaga de auxiliar administrativo, é uma pessoa que vai lidar muito, que vai ter que ter um domínio básico, intermediário de Excel. Então, é na entrevista que nós vamos perguntar para vocês sobre essa competência técnica de Excel, né? Pode ter teste de Excel, um teste prático? Pode. Então, também é uma seleção, né? É uma comparação, onde a gente vai comparar, né, as experiências, as habilidades, as competências, né? Tanto competências técnicas quanto competências comportamentais. Então, entrevista, a gente vai encher de pergunta, como você abrir um museu, né? Você ir lá e olhar tudo que tem, né? A gente só não vai mexer lá, mas a gente vai olhar e vai observar tudo que tem lá dentro, né? Então, a gente vai observar as experiências, questão de histórico familiar, muitas vezes, né? Perguntar um pouquinho sobre a rotina, sobre suas qualidades, né? Sempre estudem bastante sobre qualidade, sobre pontos de melhoria, que isso sempre cai nas entrevistas, né? Até para a gente avaliar uma questão de autoconhecimento. Nós temos aqui alguns candidatos, né, que assistem o nosso programa e eles querem saber, né? Então, o que o recrutador repara durante a seleção e o que, de fato, ele quer saber. Então, você trouxe aí para nós, né? Leva um currículo junto, na hora de dar um branco, né? Mas o que o recrutador ele está anotando no candidato e o que ele, de fato, ele quer saber. Então, hoje eu tive uma experiência muito bacana. Uma candidata me surpreendeu positivamente. Ela estudou sobre a empresa. Parece básico, né? Estudou sobre a empresa. Ela sabia sobre a vaga, né? Então, assim, eu fiquei, ponto positivo. 10 passos na frente, né? Então, estudar sobre a empresa, né? Você se candidatou para a vaga. Então, tecnicamente, você tem interesse na empresa, você tem interesse na vaga e você precisa do emprego, certo? Então, você tem que saber onde você está indo, onde você está trabalhando. Até porque ali você vai passar a grande parte do teu dia no trabalho, né? Então, você tem que saber. Então, assim, estude sobre a empresa, né? Eu avalio muito isso. Estude sobre a empresa, né? Outra questão de postura, né? Você não vai chegar assim na entrevista, você sempre vai, né, tentar, né, manter a postura. Muitas vezes a gente fica nervoso, mas treinem bastante questão de postura, de respiração, para que, né, saia de uma maneira mais tranquila, sabendo que a gente já fica mais nervoso, né? E como aqui, né, nesse momento, como eu e a Érica aqui, até a gente, né, fica um pouco mais ansiosa falando, então é treino, gente, é treinar em casa, né? Esse cuidado ao fazer as entrevistas, né? O treino, é você ler teu currículo, você saber quando você entrou e quando você saiu numa empresa, as atividades, muito importante colocar no currículo as atividades que você desenvolvia, porque, por exemplo, um auxiliar administrativo, ele pode ser um auxiliar administrativo de RH,
um auxiliar administrativo do setor financeiro, do setor de expedição, de logística. Então, é importante você colocar onde você era auxiliar administrativo, né? E as atividades que você fazia. Isso é muito, muito, muito importante, né? Porque é ali que define, muitas vezes, o candidato que vai para a próxima etapa, que é uma entrevista, e o candidato que, infelizmente, não foi selecionado o currículo, né? Então, muito importante. E mais importante ainda é você saber explicar as suas atividades, né? Então, treine, né? Aquele treino na frente do espelho, com o currículo, né? Você saber contar o que você fazia com propriedade. Isso dá um ar de mais, exatamente, de propriedade mesmo, né? De que você realmente fazia aquilo, né? É muito legal quando o candidato sabe explicar o que ele fazia, quando fala com clareza, com propriedade sobre o que ele fazia. Então, eu reparo muito nessas questões, né? Questão de comportamento, né? De postura, porque certamente você vai estar sentado para fazer uma entrevista, você não vai colocar o braço para trás e fazer uma entrevista assim, né? Não é adequado. E acontece isso, e muitas vezes eu acho que é falta da gente falar sobre isso, sobre questão de postura durante a entrevista, né? Porque a gente fica realmente nervoso, né? Eu acredito que quem fica assim é uma questão de nervosismo também, né? De estar ansioso pela entrevista, né? E eu entendo, porque muitas vezes ali o candidato, ele traz a expectativa dele em cima daquela vaga, né? Porque a gente fala sobre necessidade hoje a gente vive um momento tão delicado, né? Tão difícil. Então, acredito que os candidatos chegam realmente mais ansiosos para a gente nesse momento. Então, levar o currículo, estudar também sobre as atividades, né? Estudar sobre a empresa. Então, a entrevista, ela é uma etapa, né? Uma etapa de seleção. Mas você deve se preparar, né? Você está participando do processo seletivo, você deve se preparar para ele. Então, é o preparo, é a informação. Tem muito vídeo legal no YouTube ensinando sobre a entrevista, sobre as perguntas que mais caem na entrevista, né? Por exemplo, me conte um pouquinho sobre as suas qualidades, quais são suas qualidades, me cite 3, ou quais são os seus pontos de melhoria. Então, você vai falar sobre você ali, né? Então, é você realmente se preparar para esse tipo de pergunta, né? Falar sobre a gente às vezes é difícil, né, Érica? Muito difícil, né? E quando você traz essa informação aí de saber um pouco sobre a sua função, acho que acaba deixando até o próprio candidato um pouco mais confiante naquilo que ele tem que fazer, né? Acho que até passa esse nervosismo, acaba ficando um pouco de lado. Evelyn, eu queria te perguntar assim, o candidato passou pela triagem, né? Foi selecionado o currículo dele, foi chamado para entrevista, mas na hora de dar o feedback para esse candidato, ele não foi selecionado na entrevista, né? E ele ficou frustrado após essa entrevista que ocorreu com você ou com qualquer outra recrutadora. Então, o que o candidato ele precisa compreender desse processo pelo qual ele passou? Tá, fui para a entrevista, mas não me chamaram para a empresa. Primeiro, a gente deve entender que é uma relação formal e de interesse, né? É uma relação formal e de interesse, não é nada pessoal, né? A gente tem que entender que a empresa, ela busca um perfil X e talvez naquele momento você não tenha o perfil, né? Você pode perguntar para analista de recrutamento e seleção, para a selecionadora que te entrevistou um pouquinho sobre onde você pode melhorar, se foi na tua comunicação, onde que foi a falha, né? Muitas vezes tem candidatos muito bons e a escolha fica realmente difícil, né? Seja uma experiência a mais naquele segmento que a empresa procura ou não, né? Então, é entender mesmo uma relação formal e de interesse e continuar estudando sobre o teu currículo, estudando sobre entrevista e processo seletivo, né? Porque eu tenho certeza que uma hora ou outra vai dar certo, né? A gente tem fé, tá um pouco difícil nesse momento, né, devido à nossa situação, devido à pandemia, né, uma crise, enfim,
Mas é não desistir e continuar estudando. Porque quanto mais você estuda, mais você treina, mais você tem propriedade durante uma entrevista e mais você vai melhorando a tua comunicação. Tudo é treino, né? Quando você vai entrar numa empresa e você não sabe muito bem sobre aquela função, você vai ser treinado, certo? Então, na entrevista também, você precisa treinar para ela, para as outras, né? Porque não é talvez numa primeira entrevista você não vá passar realmente, né? Mas com a experiência de fazendo entrevistas e fazendo, você vai tendo propriedade sobre aquilo, né? Então, não desanimar, entender que é uma relação formal e de interesse, né? E continuar treinando, continuar praticando, pesquisando as perguntas, né? Até anotar, assim, lembrar, poxa, mas ela perguntou para mim tal coisa e eu não soube responder muito bem, né? Anota, vai treinando, porque com certeza outra pessoa vai te perguntar na próxima entrevista. Você mencionou que a tua atuação dentro de recrutamento e seleção, ela é baseada também na competência e nas habilidades, né? Que você observa muito, tanto dentro da empresa, quanto quem está vindo do externo. Você mesmo falou, né? Que é interior, exterior e misto, né? Como assim? O que isso quer dizer baseado em competências? Acho que vale a pena explicar para o pessoal de casa, porque você já deu algumas dicas aí para nós, né? Então, baseado em competências, o que é? São, né, competências comportamentais. Um bichinho de 7 cabeças. Mentira, gente, não é assim. Né? Eu ouvi uma frase que eu acredito muito, né? Que você admite uma pessoa pela questão técnica, né? Pelo conhecimento técnico, mas se demite pelo comportamento. Então, eu acredito que as competências técnicas, né? Saber mexer no Excel, saber, por exemplo, operar algo, né? Você aprende, você faz curso, eu consigo ensinar alguém. Mas as competências técnicas, né? As competências comportamentais, perdão, já é diferente, porque você fala de comportamento humano, né? E não é tão simples quanto ensinar alguém a usar a tabela, a fazer uma tabela no Excel. Não é a mesma coisa, né? Então, hoje a gente faz entrevista, muito tempo atrás, fazia entrevista apenas pela competência técnica, né? Tem uma vaga de auxiliar administrativo, a pessoa precisa operar Excel. Ah, você sabe operar Excel? Sim, sei mexer no Excel, né? Lindamente, ok, né? Mas hoje, entendendo o momento das empresas, é um mercado muito competitivo, né? E então as empresas não são formadas só de tecnologias, elas são formadas de pessoas. E sem pessoas, as tecnologias não funcionam, né? Então, assim, o que se busca são pessoas que venham agregar à organização, né? Então, hoje você pensa também em recrutamento e seleção por competências comportamentais. Por exemplo, um vendedor, o que ele precisa ter numa empresa? O que o vendedor precisa ter de competências comportamentais para entrar numa empresa? Se a empresa fosse minha, eu iria falar que um vendedor ele precisa ser criativo. Criatividade é uma competência comportamental, certo? Então, na entrevista por competências comportamentais, eu vou investigar se esse candidato ele tem essa competência que eu preciso para essa vaga. Então, que tipo de pergunta que eu vou fazer? Vou fazer perguntas relacionadas às experiências desse candidato, das experiências profissionais dele. Por exemplo, no teu último emprego, que estratégia você criou para conseguir novos clientes, uma nova carteira de clientes, né? Então, vou perguntar sobre criar estratégias, sobre criatividade, né? Então, ele vai me falar um pouquinho, eu precisei, quando teve uma crise, né? Eu perdi tantos clientes, eu precisei criar essa estratégia, né? Então, ele vai me contar e eu vou ver se realmente essa pessoa tem ou não aquela competência. Comportamental. Muitas vezes até o próprio candidato fala, né? Eu não criei nenhuma estratégia. Então, entende-se que
talvez ele não tenha essa competência tão desenvolvida. Então, as competências comportamentais são bem importantes. E elas são de acordo com a vaga, de acordo com o que a pessoa busca, né? Por exemplo, um operador de caixa hoje ele precisa ser uma pessoa comunicativa, porque ela vai estar ali de frente a frente com o cliente, né? Então, eu vou verificar a questão da comunicação dela, né? Ou até de como lidar com conflitos, porque muitas vezes os clientes chegam estressados, né? Então, você tem que aprender a lidar com um conflito, né? De certa forma. Então, você vai perguntar lá no teu último emprego, você teve alguma situação em que você se deparou com um cliente que reclamou de um produto ou que se estressou? E o que você fez? Como você resolveu isso? Então, você vai investigar se a pessoa consegue lidar com aquele cliente, né? Se ela consegue resolver aquele conflito com o cliente. Então, a competência comportamental, ela é verificada através de perguntas voltadas para as experiências da pessoa, né? Ah, mas é o primeiro emprego da pessoa, né? Para onde que a gente vai perguntar se a pessoa não tem experiência profissional? Situações da vida dela, né? Situações do cotidiano, da rotina. Isso é o mais legal do recrutamento e seleção por competências comportamentais, porque vai dar para você adaptar suas perguntas tanto para as pessoas com experiências profissionais, quanto para aquelas que não têm. Então, essa é a dica para quem tem vontade aí de seguir o recrutamento e seleção, para quem é estudante de psicologia, e para que todo mundo fique preparado, né? Se um selecionador, um analista perguntar para vocês sobre questões da última empresa, das experiências profissionais de vocês. É porque ele está avaliando algumas competências comportamentais aí para verificar se vocês são alinhados, né? Ou se tem ali essa competência que eles procuram naquele momento. Evelyn, mas e você? Agora sim, mudando o nosso foco. No meio de tudo isso, né, que você faz, antes de você fazer o teu recrutamento, lá um pouquinho antes da entrevista, você utiliza de alguma técnica, de algum preparo, de algum manual, antes de fazer esse recrutamento? Com certeza, né? Lá quando eu vou fazer o briefing da vaga, né? Às vezes isso no dia a dia se torna algo mais rápido, né? Do que agora aqui na teoria, né? Mas você faz o briefing da vaga, então você vai levantar, por exemplo, onde essa pessoa vai trabalhar, quais são as atividades. É muito importante você saber as atividades daquele cargo para ver se você vai se você vai selecionar uma pessoa que realmente, né, tem um desenvolvimento ali dessas atividades em nível satisfatório, né? Que depois não gere rotatividade também, né? Que seja uma pessoa que vai estar bem naquela vaga, né? Vai estar adequada para aquela vaga. Então, verificar a questão da atividade, né? Verificar a questão de onde a pessoa vai trabalhar, com quem, qual é o perfil do gestor da vaga, é muito importante, né? E entender muito bem o fit cultural, né, da empresa para qual você está selecionando. Se você está dentro da empresa que você está fazendo esse processo de recrutamento e seleção, às vezes se torna mais fácil porque você já está enraizado naquela cultura, né? Mas, por exemplo, como eu trabalhei lá numa consultoria, eu tinha que entender o perfil de cada empresa para eu ir lá e fazer o recrutamento e seleção de acordo com o perfil da empresa, né? Então, fora os requisitos técnicos, né? Por exemplo, ter um curso de operação de empilhadeira, né? Fora essa questão técnica, né? Também tem a questão de alinhamento, né? Você saber a questão de cultura da empresa, você saber a missão, a visão, os valores, você realmente adentrar na cultura da empresa para você conseguir fazer o recrutamento e seleção de uma maneira mais assertiva, né? Então, o briefing da vaga é muito importante, né? Para você ver, para você ter um norte na hora de triar esses currículos e na hora de você entrevistar essas pessoas. É muito importante. E antes das entrevistas, né? Eu acho que como todo psicólogo, a gente tem que se despir dos nossos julgamentos,
dos nossos preconceitos aí, para que a gente possa ouvir aquele candidato, porque é um ser humano, né? Então, ali, como psicóloga, eu tento humanizar o máximo possível o processo de recrutamento e seleção. Mesmo sabendo que é uma relação formal e de interesse, eu tento humanizar, porque ali a gente acaba adentrando em situações muito específicas, né? De relacionamento, de questões comportamentais, de rotina do candidato, né? Então, a gente se depara com N situações ali. Então, é muito importante a gente se despir também, como psicólogo, dos nossos julgamentos, né? Evelyn, eu queria te agradecer, né, por essa entrevista, acho que foi muito válida a sua contribuição, mas para encerrar o nosso programa aqui, eu queria que você deixasse dicas para quem está em busca de emprego, para quem está indo fazer uma seleção, para quem está amanhã vai para a entrevista, né? Dá uma dica aí para o pessoal de casa para nós, por favor. Então, se preparar realmente. Ver o horário do ônibus, chegar no horário certo, né? É estudar o currículo. Então, eu digo que tudo é preparo, né? A gente fica muito ansioso e quando a gente não vem com nada preparado, com nada planejado, eu acho que se tornando uma situação meio desastrosa. Então, sempre se preparar, sempre se planejar, sabendo que é normal que as coisas ocorram, que as situações ocorram de formas diferentes daquilo que a gente tem como expectativa, né? Mas quanto mais a gente se prepare, se planeja de uma forma legal aí, estudando sobre a empresa, estudando sobre o teu currículo, sobre a vaga em específico, né? Até mesmo porque podem surgir dúvidas. Por exemplo, uma vaga X que você vai lá, você queria saber a questão de horário, né? Sobre uma atividade, né? É uma emissão de nota fiscal. Mas como é isso? Que sistema vocês utilizam, né? Realmente estudar sobre a vaga para você também tirar suas dúvidas, porque o processo seletivo ele é uma via de mão dupla, assim, é uma troca entre a pessoa que está ali te entrevistando e você. É entender isso, que ali também do outro lado existe uma pessoa que está interessada em você, né, naquele momento. Então, é tentar manter, né, a calma dentro do possível, porque eu sei que gera uma ansiedade, né, entender que é uma conversa, é uma troca entre você e o selecionador ali e respirar, né, de forma tranquila, pausada, para tentar controlar a ansiedade. Evelyn, muito legal o nosso papo de hoje, muito obrigada pela sua participação. Eu queria desejar a todos aí que vão fazer uma entrevista amanhã, uma boa sorte e que vocês fiquem ligados aqui no nosso canal, se inscrevam, compartilhem com os seus amigos e eu aguardo vocês no programa da semana que vem. Um abraço e até lá!